Na batalha eu ganhei proteção. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia estando na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a combater toda estratégia do mal. Que nós venhamos estar sempre sóbrios e vigiando, Senhor, contra tudo aquilo que o diabo quer nos destruir. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu tenho uma palavra muito interessante em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Veja só, de todos os inimigos do crente, o diabo é o que mais assusta. Isso geralmente ocorre quando se tem pouco conhecimento das Escrituras de Deus. E muitos dos mitos vêm porque são pessoas que falam ou ensinam para a gente, que são mais velhas, mas também não têm conhecimento da palavra. Apesar de ser um inimigo vencido, Satanás ele não se dá por derrotado. E vez por outra tenta nos fazer crer que ele é invencível. É verdade que nós não podemos ignorar as suas artimanhas, mas temos que estar convictos que ele foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. E a sentença dele já foi pré-anunciada, foi avisada antes, lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, que será no fogo eterno. E por essa razão, Deus ele preparou o lago do fogo e enxofre, conforme Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, versículo 10, para ser o cárcere, né, definitivo de Satanás e os seus demônios. Enquanto o diabo está solto, as suas ameaças não podem ser ignoradas. Antes, precisamos nos equipar com todas as armaduras que está lá em Efésios 6. As armaduras do cristão, para derrotá-lo nas batalhas do dia a dia. O apóstolo Pedro, quando ele falou esse versículo, ele declara que só é possível enfrentarmos o diabo se estivermos sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio, ser equilibrado, ter controle. O contrário de sóbrio é o quê? É bêbado, é drogado, é alucinado. O sentido de sobriedade aponta para as ações controladas por nossa temperança. E o da vigilância tem a ver com o quê? Com uma espécie de desconfiança dosada acerca de tudo que envolve o mundo e a carne. Então tem que estar, como as pessoas dizem, sempre com um pé atrás no mundo espiritual. Sempre eu tenho que estar me revestindo, sempre estar pronto, porque eu estou numa batalha. Compreendeu? Pedro, ele cita um dos nomes descritivos do arqui-inimigo de Deus. O termo diabo é o mesmo que Satã no hebraico. E significa o quê? Caluniador, significa fofoqueiro, acusador, difamador. Esse nome revela um detalhe do caráter de Satanás, do ódio que ele manifesta pelos filhos de Deus, por mim e por você. Então, quem difama, quem fala mal, quem semeia contenda entre os irmãos, está a serviço do próprio maligno, do próprio diabo. Você pode ver lá em Provérbios capítulo 6, versículo 19. O texto que nós falamos agora em Pedro, que nós estamos ministrando, ele declara que o diabo é o nosso permanente adversário. Tem um dicionário que diz que a palavra adversário tem os seguintes termos.
que ou aquele que está em luta contra outra pessoa. É o oponente, é o inimigo, de uma forma geral. Então, ele busca um defeito moral não corrigido em qualquer pessoa, um pecado não confessado, para nos acusar diante de Deus, conforme Apocalipse 12, versículo 10. E Pedro, o apóstolo que escreveu esse versículo, de 1 a Pedro, com o nome dele, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro ele empresta uma figura da fauna, né? Que é o leão, para descrever com clareza o caráter violento, o caráter rápido, o caráter destruidor e resistente, perseguidor que o leão representa. Ele quer fazer o quê? Ele quer devorar as suas vítimas. Não devorar, matar, não. Esse termo no grego é catapino e significa comer, engolir, como o grande peixe que engoliu Jonas. Quando Satanás ele engole a sua presa, essa se torna uma parte dele, se torna um discípulo, como se tornasse um membro da igreja do próprio diabo. Por quê? Porque vai incorporar o caráter que o diabo tem. Lembra que nós comentamos do caráter dele? Que é um acusador, difamador, fofoqueiro, caluniador. Então a pessoa sai falando mal ali da igreja, do evangelho, sai falando mal do líder, sai falando mal do pastor. Então ele incorpora o seu caráter e passa a fazer parte do plano, da estratégia. Isso acontece tanto dentro de governo quanto dentro de uma igreja. Então, tome muito cuidado com o que você ouve. Tome muito cuidado com o que você, com as amizades que você tem, porque às vezes a pessoa que está ali é um discípulo do diabo e ele está sendo usado para engolir você também e agregar você no templo, na igreja dele, no lugar onde ele vai habitar, e ele vai controlar a mente da pessoa, controlar a cabeça, controlar a boca. Então, eu termino essa mensagem dizendo o que o próprio apóstolo Pedro, que andou com Cristo, ele disse, sede sóbrios e vigiai. Fique sóbrio, fique vigilante a tudo, meu irmão e minha irmã. Você precisa estar vigilante. Tudo que você escuta, tudo que você assiste, tudo que você é levado, porque o inimigo ele pode estar querendo agregar você ali ao templo dele. Então seja levado pela palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nunca erra. Nunca erra. As escrituras sagradas. Então guarde essa palavra no seu coração. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nos ajuda a ser sóbrios, vigilantes, porque sabemos que o diabo, o nosso adversário, ele está ao derredor, como um leão bramando, buscando a quem ele possa colocar como discípulo dele. Em nome de Jesus, nos dê visão espiritual, para a honra e glória do teu nome. Amém. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. A coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação. O evangelho eu já tenho em minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar.